Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo vamos resolver somente dois pequenos problemas constantes lá no capítulo 1 do livro. Estamos falando do capítulo 1.1 agora. Estamos conversando, estamos fazendo exercícios de funções e modelos, tá certo? Bom, o 69 ele fala o seguinte: os gráficos de f e g são mostrados a seguir. Verifique se cada função é par, ímpar ou nem par nem ímpar. Explique seu raciocínio. Ok, então vamos recordar rapidamente o que é uma função par, o que é uma função ímpar e o que é uma função nem par nem ímpar. Ok? Vamos lá. Bom, o que é uma função par? Uma função par é que ela tenha os pontos simétricos em relação ao eixo fx. Tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Observem essa função, tá? Então, digamos que aqui seja um ponto x0 e aqui seja o ponto menos x0. Menos fx0 vai dar o mesmo fx que o x0, certo? Então, essa distância aqui é igual a essa distância aqui para qualquer ponto da função. Ou seja, ela é simétrica em relação ao fx. Isso é uma função par. Ok? Nós vamos falar de uma função ímpar. Então, uma função ela é ímpar quando a simetria está em relação ao centro 00, tá? Ao ponto 00. Quando essa simetria acontece em relação ao ponto 00, ela é considerada uma função ímpar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o ponto x0, aqui eu pego o ponto menos x0, eu vou encontrar esse ponto aqui em relação a f de y e esse ponto em relação a f de y. Então, se essa distância aqui é igual a essa distância aqui, então ela é simétrica em relação ao centro. Então ela é considerada uma função ímpar. Certo? Agora vamos falar de uma função que nem é par nem é ímpar. Certo? Vamos lá. Pronto, imagine essa função. Então aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto. Vocês podem notar que não há simetria nem em relação ao eixo do fx e nem há simetria em relação ao ponto 00. Entendeu? Então, nesse caso, ela nem é par nem é ímpar, porque ela não apresenta nenhuma das duas simetrias. Ok? Bom, lembramos disso, vamos responder a questão 69. Vamos ver f de x. Dá para perceber claramente que ela está o tempo todo simétrico em relação ao centro. Essa distância é igual a essa distância é igual a essa distância é igual a essa. Então, a gente pode afirmar que a f de x é ímpar. Certo? Porque ela é simétrica em relação ao centro. E a g de x, olha só, simétrico em relação ao y, ou simétrico em relação ao eixo, que seria o g de x.
Então ela é uma par. G de x é par. Ok? Vamos fazer a 71 agora. Se o ponto 53 estiver no gráfico de uma função par, que outro ponto também deverá estar no gráfico? Então, vamos fazer aqui um breve desenho. Vamos colocar aqui x, f de x. Então, vamos colocar aqui o ponto 5 e o ponto 3. Aqui está o ponto 5, 3. Se ela é par, significa que ela é simétrica em relação a f de x, ou seja, eu vou ter para cá exatamente também 5, ou seja, esse ponto aqui será o menos 5. Então, se eu tenho um ponto 5, 3, o outro ponto será menos 5, 3. Ok? Se o mesmo ponto 5, 3 estiver de uma função ímpar, qual será o outro ponto da função? Ok, então mantendo o ponto 5, 3, agora é uma ímpar, ou seja, ela é simétrica em relação ao zero. Então, ele vai ter uma simétrica em relação ao zero. Então, vai ter um ponto. O ponto será o ponto menos 3, menos 5. Menos 5, menos 3. Bom, basicamente esses dois exercícios é só para recordarmos o que é uma função par, uma função ímpar, uma função que nem é par nem ímpar, porque os próximos exercícios vão falar desse tema. Então, esse aqui foi só uma introdução. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!